Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. O texto sagrado do Evangelho coloca-nos diante de uma ordem de Jesus que nos pede que a gente escolha entre escolher o natural e o sobrenatural, entre ser discípulo de Jesus e não discípulo de Jesus. E se a gente quer fazer parte daqueles que são os filhos do Pai que está nos céus, ou seja, se nós somos irmãos de Jesus. É bem verdade que pelo sacramento do batismo todos nós nos tornamos participantes da mesma sorte de Jesus. Pelo batismo nós somos incorporados a Cristo, participamos com Ele da sua eleição, da mesma sorte. E hoje o Senhor nos dá uma ordem, a ordem de amar os inimigos. E o Senhor diz, os fariseus hoje representam quem diz que nós devemos amar o próximo e odiar o inimigo. É uma interpretação dos doutores da lei, porque no livro da lei, no livro do Levítico, não está que nós devemos odiar os inimigos, mas é uma interpretação do modo humano de agir, do modo natural. E aqui cabe a pergunta: nós queremos ser naturais e assim como a morte termina com a existência humana, finda também a nossa existência. Nós somos convidados a ter um olhar sobrenatural da realidade, o olhar de Jesus e o olhar de Deus sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e sobre o nosso modo de proceder no cotidiano de nossas vidas. O Senhor diz que aqueles que amam os inimigos e aqueles que rezam pelos que os perseguem serão filhos do Pai que está nos céus. E a gente poderia fazer uma inversão. E quem não ama os inimigos? E quem não reza pelos que nos perseguem? É filho de quem? Nós poderíamos nos perguntar, né? E cada um responder. O Senhor ainda nos diz assim, sobre o modo natural, né? Se a gente só sabe os amigos, aqueles que nos fazem bem, nós não fazemos nada de extraordinário. Jesus nos convida
a sermos agradecidos e generosos como Deus, que faz cair a chuva e o sol sobre os justos e injustos. Todos sobrevivem debaixo da ação misericordiosa de Deus. O Senhor não deixa que o sol, que as trevas rondem o caminho daqueles que não obedecem a Deus. Deus derrama as suas dádivas e as suas graças a todos, a justos e injustos, a bondosos e malvados. O Senhor age sempre com bondade e com misericórdia. Amar os inimigos. E por que nos é tão difícil amar aqueles que se declaram abertamente os nossos inimigos? No fundo do fundo, quando a gente retribui o mal com o mal, vamos ainda antes, por que nos é tão difícil amar os inimigos? Porque quando alguém nos declara a inimizade, quando alguém nos prejudica, nós não aguentamos. No fundo, o que nos toca é que a gente não quer ser inferior, porque a gente ainda está preocupado com a nossa autoimagem, porque a gente não aguenta ser humilhado e ser desprezado. No fundo, é o nosso egoísmo que não aceita ser ferido. É só isso. É só por causa disso. Que percebamos, vejam bem, nas nossas coisas de família, quando alguém, um irmão de sangue, nos faz uma maldade ou uma injustiça, a gente diz: eu não vou pedir perdão, porque ele me fez isso, ele vai me pagar, não sei o quê, e aquelas coisinhas que a gente é acostumado a dizer. No fundo, é o nosso orgulho que foi ferido, e a gente logo diz: ele quer ser melhor do que eu. Onde? No quê? É só o orgulho, só o ego. Domingo, sábado, nós refletíamos com a ordem franciscana secular, uma das admoestações de São Francisco, que fala justamente sobre isso: amar os inimigos. E a lógica de Francisco é outra, totalmente diferente da nossa. São Francisco nos ordena aos frades, aqueles que são leigos casados, que pertencem à ordem terceira de São Francisco, e às irmãs Clarissas, que é a segunda ordem. E São Francisco nos diz assim: São Francisco dizia que nós devemos amar os inimigos. Por quê? Porque quando alguém comete uma maldade contra a minha pessoa, ou quando ele pratica uma injustiça comigo, São Francisco não estava preocupado com o seu, ele estava preocupado porque quem dirige o mal a outro faltou com o amor para com Deus, ou seja, o amor de Deus naquela hora não está no coração da pessoa. E Francisco está preocupado não com ele, mas com o outro, que ao arquitetar a maldade deixou Deus de morar no coração. Vejam a lógica de Francisco qual é. Ele não está interessado no inimigo porque o ofendeu, mas porque o inimigo ofendeu a Deus, por ele não estar com o Espírito de Deus no coração. Porque quem está com o Espírito de Deus no coração não deseja o mal ao outro, não deseja vingança, não paga na mesma moeda. Esta é a preocupação de Francisco, o amor de Deus. Mas para
estar preocupado com esse amor, é preciso ter um espírito de pobreza, ser pobre em espírito, não em espírito, mas pobre em espírito, no sentido de que não se deixar ofender pela injustiça causada, mas procurar rezar e reparar, rezar pelaquela criatura que está sem o amor de Deus. Mas nós ainda estamos muito presos no nosso mundo, e a nossa sociedade anda por demais preocupada com a nossa exterioridade, com aquilo que os outros vão pensar de mim. O nosso centro ainda não é Deus, mas nós. Nós precisamos mudar o lado, inverter o lado da moeda. Por isso que o Senhor nos convida. E o que é sobrenatural? Olhar com os olhos de Deus a realidade. Aquele que me fez o mal, assim como Deus sempre perdoa, eu também perdoo. Quando a vingança é o pior dos pratos, porque eu, sabendo que o outro está agindo movido pelo espírito do diabo, eu me torno endiabado com ele, porque eu não olho a realidade com o olhar de Deus, e eu respondo à maldade na mesma moeda. Por isso que pagar o mal com o mal não é uma boa coisa, porque eu me torno pior do que aquele que me ofendeu. Se eu estou tranquilo diante de Deus, se eu tenho consciência de que aquele mal eu não fiz, eu não vou me deixar envenenar pelo mal do outro. Muitas das vezes nós nos deixamos envenenar pelo veneno do outro. O outro me diz uma palavra que me desequilibra. Eu estou feliz na caminhada, feliz no namoro, feliz com os filhos, feliz com os colegas, e vem alguém e diz uma palavra de destruição, e a gente desassossega, a gente perde a tranquilidade, porque a gente se deixa levar pelo outro. Nós não precisamos agir reagindo ao veneno do outro. Nós não precisamos disso. Quando alguém nos dirigir uma palavra que nos desagrada, que nos ofende, a gente não precisa dar uma resposta. A gente não precisa, a nossa medida não precisa ser a medida do outro, mas é a nossa medida, aquela medida que Deus coloca no meu coração, a medida da palavra de Deus. Meus irmãos, olhar a nossa realidade deste modo São Francisco diz que é uma vida de verdadeira penitência, é uma vida de conversão, é uma metanoia. Por quê? Porque a gente não passa a viver segundo os nossos parâmetros, mas segundo os parâmetros divinos. E aí a gente tem um olhar sobrenatural sobre a realidade, olhar o mundo como Deus olha, e amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos causam desgosto. Nós precisamos nos exercitar nisso. Hoje eu dirigi um bocadinho, quase 3 horas de relógio dirigindo, e fui treinando essa passagem no caminho, porque sempre tem alguém atrás, a placa de 40 da velocidade, você já está a 80, que já está contra a lei, e alguém com a luz gritando na sua trás. Aí você sai, dá o lugar, e o outro não passa, porque não tem como passar. Aí você vai dizer, só esse espírito de passar na frente. O outro entra, está tudo congestionado,
o outro também vai pelo acostamento para passar na sua frente. E você tem que treinar de deixar. Mesmo você estando certo. Quer dizer, se a gente olhar no cotidiano, tudo, a palavra de Deus pode ser vivida em qualquer realidade. Se a gente for olhando, porque a vontade que dá é de amaldiçoar, de xingar. Eu de vez em quando xingo, não posso mentir, eu xingo. Às vezes eu seguro a minha palavra, às vezes escapole assim, vai correndo, cuidado, mas na frente para não morrer, não quebrar o pescoço. Às vezes escapole, mas a gente tem que treinar e nos exercitar em viver a palavra. Se a gente se preocupar em sempre que nos vier o mal, a gente não reagir à maldade, não pagar na mesma moeda. Se a gente observar, lentamente nós vamos nos transformando, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida, e assim nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. São Francisco diz que quem perdoa os seus inimigos é um homem e uma mulher penitente. Melhor do que o jejum da comida, melhor do que o jejum dos olhos, é o jejum de amar os inimigos, porque faz a gente se preocupar com Deus que é ofendido, quando Deus deixa de ser amado, e a gente inverte a lógica, não está preocupado conosco, mas está preocupado com Deus, que sempre é agradecido, o espírito de gratidão para com Deus. E neste ponto a gente olha a primeira leitura e o salmo belíssimo que nós cantamos, o Salmo 50. Todos que se arrependem do mal que fez a Deus e pedem perdão, Deus perdoa, porque Deus é generoso na sua grandeza. E o Evangelho de hoje termina dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós devemos treinar o perdão olhando o Salmo 50. Se nós, sempre que imploramos a Deus perdão, recebemos, por que não perdoar também os nossos irmãos? A gente não reza no Pai Nosso que nós só vamos ser perdoados se nós perdoarmos os nossos inimigos? Por que que a gente não perdoa alguém que nos ofendeu muito? Porque a gente tem orgulho no coração, porque a gente tem amor próprio, porque a gente tem vaidade. Se Deus for o centro da nossa vida, a gente não guarda a maldade, não retribui o mal com o mal, mas sempre retribui o mal com o bem. Eu não posso ser malvado porque o outro é malvado comigo. Eu tenho que ser bom porque é bom ser bom, porque me faz parecer com Deus. Eu não posso me parecer com o diabo porque o diabo tomou conta do coração do outro. Nós não merecemos isso conosco mesmo. No fundo nós devemos olhar isso. Eu não posso manchar o meu coração, que é a imagem e semelhança de Deus, com a maldade do outro. Roguemos a Santo Antônio que nos dê este espírito de contrição e conversão. Hoje também nós celebramos o 7º dia de